E aqui vem a grande polêmica, né? Talvez esse, para o advogado, seja o ponto mais polêmico do programa, né? Vejam só, antigamente, não sei se vocês são desse tempo, acredito que não, esse Tribunal Administrativo, ele se chamava Conselho de Contribuintes, né? Aí veio uma alteração, a Lei 11.941, né, 2009, mudou o nome do conselho, passou a se chamar CARF, e aí veio o tal do voto de qualidade, que não é a mesma coisa que voto de Minerva. Às vezes as pessoas confundem, né? Não é. O que é voto de Minerva? Voto de Minerva significa houve um determinado empate, né? Houve um empate e vamos chamar um outro julgador fora desses aqui que vai desempatar ou para um lado ou para o outro, né? Então isso é Minerva, ok? Voto de qualidade não é isso. Voto de qualidade significa, nós temos numa turma ordinária, numa Câmara Julgadora do CARF, o que nós temos? Uma composição, já disse para vocês que na DRJ a composição é 5 integrantes da carreira de auditor fiscal, 5 auditores fiscais, né? No CARF, a composição é diferente, ok? São 8 julgadores e o CARF tem uma composição paritária, significando que metade de seus conselheiros é representante do fisco, são oriundos da carreira de auditor e tal, e a outra metade é de representantes do contribuinte, né? Então, assim, quando veio essa nova lei, instituiu-se o voto de qualidade. O que o voto de qualidade significa? Que, havendo empate 4-4, são 8 jogadores, né? Metade de um lado, metade do outro, 4-4, deu empate. Como é que desempata? Desempata com o voto do presidente da Câmara, que é sempre um representante do fisco, o que significa que ele vota 2 vezes, né? E significa que vai votar 2 vezes e que esse voto, claro, né, vai ser desfavorável ao contribuinte, favorável à fazenda pública, porque esse representante do fisco vai votar, o voto dele vai ter peso 2, no caso aí do desempate. Foi uma luta muito grande para acabar com o voto de qualidade. E há 3 ações diretas, né, de inconstitucionalidade no Supremo discutindo o assunto, porque chegou o momento, foi em 2020, que foi extinto o voto de qualidade, com vários argumentos, etc. Então, uma nova lei, né? Um dos argumentos que sempre a comunidade tributária, os advogados tributários, sempre se bateram, o seguinte: olha, nós temos um Código Tributário com o artigo 112, que fala claramente que no caso de dúvida na interpretação da lei tributária, né, essa dúvida deve se resolver em favor do contribuinte, né? Sempre teve gente que falou o seguinte: não, mas o artigo 112 do Código ele se refere a infrações, né? A infrações tributárias, não é propriamente ao débito. Nós temos que lembrar o seguinte: a inadimplência tributária, a falta de pagamento do tributo devido, a inadimplência por si só já é tratada como infração. Não é necessário que seja aprovada uma sonegação. Não, uma sonegação fiscal não. A inadimplência por si só, ela já é tratada como tanto que toma uma multa. O contribuinte que não paga a obrigação no momento devido, no momento legal, no prazo legal, basta essa conduta de não pagamento de tributo para ele ser sancionado com a multa chamada multa de revalidação, está lá no artigo 44 da Lei 9430 de 96, que é uma multa de 75% do tributo devido. Então, ele já está na situação de acusado, por isso que o artigo 112 fala em acusado. Então, não vejo que distinção há que se fazer entre tributo e sanção para os efeitos do artigo 112. Até porque o contribuinte inadimplente ele é sancionado da mesma forma. E vamos lembrar o seguinte: o contribuinte que é autuado, ele está numa situação de acusado. É o fisco, é o Estado fisco, né, dizendo que ele não cumpriu, acusando o contribuinte de não ter cumprido sua obrigação e impondo multa por causa disso. Então, nunca fez sentido para mim
na interpretação do artigo 112, fazer qualquer distinção entre tributo e multa. Se há dúvida, essa dúvida há de ser resolvida em favor do contribuinte. E quando surge um empate, significa que a dúvida está ali. Significa que a defesa que foi feita, a defesa tributária e o subsequente recurso, não são uma aventura jurídica. Significa que há argumentos consistentes que suscitam uma fundada dúvida. Daí a aplicabilidade do artigo 112. Então, o voto de qualidade, ele sempre foi algo assim incompatível com o artigo 112 do Código. E se fizermos uma analogia com o direito penal, e eu sempre fiz, eu sempre disse aos meus alunos de graduação o seguinte: se você tiver alguma dúvida em direito tributário, estuda um pouquinho de direito penal, que a dúvida se resolve. Porque são os dois ramos do direito regidos pelo princípio da tipicidade. Então, estuda um pouquinho de direito penal, que a dúvida haverá de se desfazer. Então, quando fazemos essa analogia com o direito penal, o que nós temos no direito penal? Indúbio pró réu. E no direito tributário? Indúbio pró acusado. O acusado é o contribuinte. Então, sempre foi um incômodo, sempre foi um antijurídico, sempre soou como algo incompatível com o ordenamento jurídico, o tal do voto de qualidade, que finalmente a gente conseguiu revogar por meio dessa lei em 2020. Né? E aí veio discussão, 3 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal contra essa sistemática que foi estabelecida em 2020, com o fim do voto de qualidade. E já está 5-1 no Supremo em favor do contribuinte, dizendo que essa sistemática implantada em 2020, com a revogação do voto de qualidade, com o fim do voto de qualidade, é constitucional, é correto, está de acordo com o ordenamento jurídico. O Supremo, por 5-1, está dizendo que correto, é isso mesmo, tinha que acabar mesmo com esse voto de qualidade. Aí vem o atual governo, o que ele faz? Restabelece, ressuscita esse raio desse voto de qualidade, ou seja, um retrocesso, um brutal retrocesso no nosso ordenamento jurídico. E faz isso por medida provisória. Bom, aqui é que vem, para mim, uma grande estranheza. Né? A medida provisória está mexendo, certo? Nos critérios, na composição e critério de julgamento de um tribunal administrativo, ou seja, a matéria processual. Lembrando, novamente, que o inciso 55, artigo 5º da Constituição, equiparou as duas modalidades de processo, judicial e administrativo. Pode haver medida provisória em matéria processual? Não é evidente que não. A proibição está clara no parágrafo 1º do artigo 62 da Constituição. Medida provisória, né, que é cabível nos casos de urgência e de relevância, não tem cabimento em algumas matérias. A matéria penal é uma delas, matéria processual é outra. E qual que é o argumento aqui da Fazenda? Deixa eu aumentar esse slide aqui, porque assim, na minha idade provecta, a vista já não funciona tão bem. Eu vejo aqui no slide qual que é o argumento. O argumento é de que, para o fim do voto de qualidade, né? O argumento é de que existem teses favoráveis à Fazenda, que são reconhecidas pelo Judiciário e que agora vêm sendo revistas pelo CARF. Quer dizer, a Fazenda, quando discute no Judiciário, ganha, mas quando é no CARF, ela perde e não pode ir para o Judiciário. Né? E há um diagnóstico do TCU que recomenda a extinção do modelo paritário do CARF. Né? Recomendação de ministros de tribunais superiores, e a solução seria o retorno do voto de qualidade. Olha, quem me acompanha há mais tempo sabe que a minha tese de doutorado ela é sobre o processo administrativo tributário, né? E que eu analisei diversos sistemas pelo mundo afora, na Europa, em vários países, né, que está lá na tese. Né? Então, dizer que os outros países é diferente é uma verdade pela metade. Né? Bom, eu não nunca fui entusiasta, digamos assim, de um tribunal paritário, de um conselho paritário, né? Porque tem sempre esse problema do empate, etc. e tal. Agora, se nós vamos acabar com um modelo paritário, veja só, o TCU está recomendando a extinção de um modelo paritário. Até aí eu não vejo nada demais, não. Tá?
Então, tudo bem que se extinga o modelo paritário, porém, isso vai significar que os julgadores administrativos não são representantes de ninguém. Seriam como juízes mesmo, né? Imparciais, não representam ninguém, absoluta imparcialidade. E teria que haver um concurso público, uma carreira diferenciada para... Na França é assim, um dos países que eu estudei foi lá, né? Teria que haver uma carreira diferenciada para essa função de julgador administrativo tributário, como se fosse um juiz tributário. Okay? Aí sim eu poderia entender uma extinção do modelo paritário. Agora, o que o governo está falando? Que a solução para o problema é ressuscitar o voto de qualidade. Não, isso não é solução para nada. Isso é uma incompatibilidade com a Constituição. Né? E aqui vem um argumento, você vê aí, ó, você está vendo que o governo enumerou uma lista de teses em que a Fazenda Federal, Fazenda Pública, estaria tendo vitória, que já haveria uma jurisprudência favorável no judiciário, mas em relação a esses mesmos temas, haveria uma jurisprudência desfavorável no CARF. E que isso seria uma distorção a ser corrigida com a ressurreição do voto de qualidade. Olha, esse é um dos maiores engodos, uma das maiores falácias que eu já escutei. Porque basta você ler o regimento interno do CARF que você vai verificar o seguinte. Vai lá no... Eu não estou com ele aqui, então eu vou citar de cabeça. Vai lá no artigo 62 e você vai ver que o CARF ele fica vinculado, okay, às decisões dos tribunais superiores julgados em que haja tese firmada, ou seja, decisão do Supremo, no sistema de repercussão geral, decisão do STJ, no sistema de recursos repetitivos, firmou tese, tem tese firmada. Com o CPC atual, não se aperfeiçoou o sistema dos precedentes, né, em que a tese firmada no Tribunal Superior ela tem um efeito vinculante para os demais juízes e tribunais, artigo 927 do CPC 2015. Esse efeito vinculante em relação aos juízes e demais juízes e tribunais, ele é muito mais forte em relação ao CARF. Se existe um efeito vinculante para o juiz, com muito maior razão, ou seja, a fortiori, a interpretação do direito romano, com muito maior razão, a vinculação ao CARF. Isso está claríssimo no artigo 62, dá um Google aí que você vai ver, no regimento interno do CARF, o RICARF, que essas teses firmadas são vinculantes para o CARF. E com muito mais força, porque o julgador que não obedecer a essa vinculação, a esse efeito vinculante, ele está sujeito à perda do cargo, artigo 45. Se o julgador do CARF não julgar conforme a tese firmada no STJ ou no Supremo, ele perde o cargo. É hipótese de perda do mandato. Então, se você está lá no CARF e um julgador julgou contra a tese firmada, você pode peticionar ao presidente do CARF pedindo a destituição. Você tem amparo legal para isso. Então, falar que a Fazenda ganha no judiciário, mas não ganha, isso é uma mentira, um engodo que não tem tamanho. Não tem tamanho. O que pode ocorrer, eventualmente, se você percorrer essa lista de teses que o fisco, que o governo enumerou aqui, você vai ver que nenhuma delas tem tese firmada. Então, nenhuma delas tem efeito vinculante para ninguém. Nem para o julgador do CARF e nem para o juiz de primeiro grau ou para outro tribunal. Né? Então, isso é um engodo, isso é uma falácia. Né? O que eventualmente pode ocorrer, e ocorre, é que haja no judiciário decisões favoráveis ao fisco numa determinada matéria, e o CARF tenha uma posição diferente. Mas isso é natural. Por que é natural? Porque os julgadores do CARF têm um preparo técnico em matéria tributária infinitamente superior ao judiciário. Isso é... Quem atua na área, isso, nem discute isso. Apesar do CARF ter sofrido uma modificação horrorosa em 2011, mas isso é tema para uma outra aula, né? Que a queda, houve uma
uma queda assim, de qualidade na estrutura, por outras razões, que daria margem assim, para uma outra aula. Mas, apesar disso, do desastre que aconteceu em 2011, mesmo assim, a qualidade técnica dos jogadores do CAF é muito superior à do Judiciário. Tá? Então, é natural que as decisões sejam diferentes, porque no Judiciário, você, como advogado, você vai concordar com o que eu estou falando. Se você ajuiza uma ação e você vê, e o juiz assim não tem o domínio do assunto, como o julgador do CAF tem, quando o juiz assim não domina o assunto, o que ele faz? Julga improcedente. Ele julga improcedente. Porque ele não domina, ele não se sente seguro, ele nega. Em qualquer terreno, se o juiz não se sentir seguro, ele vai negar. É por isso que eu venho falando, venho batendo na cabeça de vocês e tal, de que as chances de vitória que nós temos no CAF são muito maiores. Né? Então, quando o cliente fala com você, não, para eu ter segurança, eu quero uma decisão judicial, para eu ter segurança. Eu venho batendo, se você for para o CAF, essa segurança é muito maior, né? Muito mais alta, muito mais elevada, né? Porque são jogadores realmente técnicos, né, na matéria. Então, esse argumento de que o voto de qualidade tem que ser ressuscitado. Por isso, porque primeiro que é mentira, porque se houver tese firmada em Tribunal Superior, o CAF está obrigado a julgar no mesmo sentido. Então, falar que ganha num e não ganha no outro, isso é mentira. Né? Essa divergência de entendimento, quando não há tese firmada, isso é natural, isso é uma coisa absolutamente natural. Então, de modo algum, justificaria a ressurreição do voto de qualidade, que, como já insisto aqui, é incompatível com o artigo 112 do Código Tributário e com a Constituição.